Um barbeiro condenado a 16 anos de prisão pelos atos do dia 8 de janeiro busca regime domiciliar no Supremo Tribunal Federal por motivos de saúde. A notícia está em destaque no nosso site, reportagem do jornalista Christian Costa, que você acompanha aí na tela. Esse é o Cleiton Nunes, de 42 anos. Ele sofre de psoríase e imunossupressão severa, o que aumenta riscos de infecções. A defesa alega que Nunes está detido na penitenciária da Papuda, em Brasília, desde fevereiro do ano passado, sem sair da unidade. Ele dorme no chão, próximo ao banheiro, em ala com portadores de doenças infecto-contagiosas, e há atraso de mais de 20 dias na aplicação de vacinas previstas para o seu tratamento. O ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas à Papuda para apresentar o prontuário médico atualizado e detalhes sobre o tratamento. E a gente vai receber agora a advogada, a doutora Valquíria Durães, que atua na defesa de Cleiton Costa. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda, obrigado por nos atender. Bom dia, eu que agradeço, mas só fazendo já uma correção. Diga. O Cleiton foi preso no dia 8 de janeiro de 2023. O Cleiton está preso desde o dia vamos dizer, daquela arapuca que armaram para os patriotas. Então, o Cleiton está preso desde o dia 8 de janeiro. Ele nunca saiu, ele não teve nenhuma benesse para poder sair e ele está preso desde então. Muito bem, ele foi condenado, portanto, a 16 anos de prisão, aí sim, em fevereiro do ano passado. Agora, eu começo perguntando à senhora, e vão participar dessa entrevista o Marcos Vanucci e também a Guta Pini. A prisão, como eu disse há pouco, ela não dispõe de uma estrutura para cuidados imunobiológicos de alta complexidade, como é o caso do Cleiton, não é? Então, portanto, pode-se afirmar que ele está sob risco de morte, doutora? Sim, sim. E a médica dele, que trata do Cleiton, porque essa doença já é uma doença que já foi acometida desde a infância, e ele já faz um tratamento há longos anos com a médica dele aqui do Hospital Universitário de Brasília. E ela laudou que ele corre risco de vir a óbito. Esse laudo eu juntei junto com o pedido. Esse laudo foi encaminhado ao STF. O STF pediu para que fosse feito alguns exames no IML aqui em Brasília. O médico do IML ficou 5 minutos com o Cleiton numa sala, pediu o Cleiton só para baixar as calças e levantar a blusa, não tocou no Cleiton, não pediu o prontuário do Cleiton e contestou o laudo da médica, retornando os autos ao STF. O ministro Alexandre de Moraes, como o PGR e o Gonê, decidiram acatar o laudo do IML e não deram a domiciliar para o Cleiton. Quem faz a próxima pergunta para a senhora é o Marcos Vanucci. Diga, Marcos. Pois não, Daniel, eu tenho acompanhado diariamente todos os casos do 8 de janeiro. Como você bem sabe, a doutora Valquíria é uma advogada bastante atuante, não só no caso do Cleiton Costa, mas em outros réus também do 8 de janeiro. E é importante a gente lembrar aqui que o Cleiton ele já tem direito à progressão de pena, já que ele está há quase 3 anos preso, condenado a 16 anos e 6 meses de prisão. Vale a pena também lembrar, Daniel, que o Cleiton ele foi preso no Senado, portanto, o único prédio público que não registrou nenhum tipo de vandalismo, nada foi quebrado. O que foi achado foi apenas um parafuso de um microfone. Portanto, ele é mantido preso ilegalmente, né, sem prova nenhuma de cometimento de crime. Então, vale a pena a gente ressaltar todos esses detalhes, e eu aproveito para perguntar para a doutora Valquíria. Doutora Valquíria, bom dia, prazer revê-la aqui pela tela da Oeste. É importante, doutora Valquíria, que esse trabalho que a imprensa, não a imprensa aberta, vem fazendo, assim como a Oeste, assim como outros veículos vêm fazendo, em denunciar esses casos. Qual que é a opinião da senhora em relação a dar voz a esses casos? Já que, de acordo com o que a gente tem acompanhado na atuação de vocês, advogados, de todos os advogados, tudo que é possível ser feito do ponto de vista jurídico é feito, mas sem
sem nenhum resultado aparente. A senhora acredita que é necessário que a imprensa, de fato, abra os olhos e denuncie essas violações e essas torturas a que esses presos, como eu sou um ex-preso político, como único jornalista preso, são submetidos atualmente pelo judiciário brasileiro? Com certeza, pegando até um gancho no que a jornalista falou anteriormente, nós não estamos diante de prisões legais, nós estamos diante de prisões políticas, que se de fato o STF tivesse atuando dentro das suas prerrogativas, com certeza nenhum dos patriotas estaria sendo julgados no STF. E se o Senado tivesse fazendo o papel dele, talvez o STF não tivesse chegado ao ponto que chegou hoje. Eu fui a primeira advogada em 2023, aí no plenário, de falar sobre isso, falar sobre o poder exagerado que estavam dando para o STF, cobrando do Senado e da Câmara o poder exagerado que o STF estava fazendo. Só que naquela época ninguém ouviu, acho que as pessoas achavam que era uma utopia, que não ia chegar a esse ponto. Hoje nós vivemos uma ditadura do judiciário, hoje nós vivemos ao bel prazer de um ministro apenas, são 11. Mas quem manda e desmanda no nosso país se chama Alexandre de Moraes. É o que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Então não adianta a gente protocolar, não adianta a gente gritar, não adianta a gente chorar, se o Senado não cumprir o papel pelo qual a Constituição deu a eles as prerrogativas. Para o ministro é muito bonito dizer que eles têm a Constituição, o Código de Ética para seguir. Porque quando é bom para mim, é efetivo. Quando não é, eu não quero. Porque se de fato fosse cumprido a nossa legislação, se de fato a Constituição fosse cumprida, o STF estava fazendo o que ele deve fazer, o Senado fazendo o que tem que fazer, o Executivo e o Legislativo. Só que o STF ele engoliu todo mundo. Hoje o Senado, hoje o STF engoliu todo mundo. Hoje o STF é Senado, o STF hoje legisla, administra, ele é o Executivo, ele faz tudo. Então, se não for o jornalista, se não for as redes sociais, se a gente não colocar a boca no mundo, porque nem aqui dentro do Brasil a gente tem mais poder para falar, porque tudo que se fala se sufoca. Então, o jornalismo hoje está calado, as redes sociais, porque lutam tanto para regulamentar as redes sociais, para que a gente não tenha mais voz, a gente quase não tem voz mais. Mas hoje, o Senado tem que pegar as rédeas daquilo que é dele e colocar o STF no lugar deles, porque senão a gente vai continuar nadando contra a maré. Então a gente precisa sim da voz dos jornalistas, a gente precisa das redes sociais, a gente precisa colocar isso para fora. Mas hoje não com tanta liberdade nem com tanta segurança que se tinha hoje, porque nós somos capados e castrados a todo momento pelo STF. Doutora, bom dia. Obrigada pela entrevista, parabéns pelo seu trabalho. Só para a gente recapitular e deixar mais claro para a nossa audiência. Então, lá atrás foi feito um pedido também de prisão domiciliar, aí teve essa perícia mal feita, e agora é um novo pedido? Explica para nós o contexto do antes e do agora. Quando o Cleito, o ano passado, o Cleito, eu sempre coloquei a doença, o problema sério do Cleito em todos os pedidos, e foram negados. O ano passado, no começo do ano passado, ele chegou num caso gravíssimo, porque psoríase atópica, para quem não sabe, a pessoa enche de ferida o corpo inteiro, e ele começou a ter muitas feridas e sangrar bastante. Então eu fui no presídio e fiz um requerimento para que ele voltasse à médica. Quando ele chegou na médica, que já consulta ele há anos, ela fez um laudo de urgência, falando que ele corria o risco, se ele voltasse para o presídio, de ter sepse, uma infecção generalizada, e fosse a óbito. Corri, fiz o pedido da domiciliar, juntei o laudo da médica para que ele fosse para casa. O ministro pediu que ele fosse encaminhado para o IML, para ver se de fato o que a médica tinha colocado no laudo iria acontecer. Ele chegou ao IML em Brasília, onde o médico não tocou, não pediu prontuário, não fez pergunta nenhuma para ele. Só falou, desce as calças e levanta a camiseta. E foi o que ele fez. Não demorou 5 minutos. Com alguns dias, eles devolveram o parecer
para o presídio, dizendo que ele não corria risco de morte, que ele estava ótimo e que ele podia ficar lá. Mandaram um questionário simples para o presídio também falou que conseguiria cuidar dele e que ele poderia fazer o tratamento lá no presídio. Só que isso nunca foi feito. O Cleito convive com pessoas com HIV, com tuberculose. O Cleito hoje está preso numa cela com 18 pessoas, ele é o 19º. O Cleito dorme no chão do banheiro, para vocês terem ideia. A médica passou uma medicação para o Cleito para poder ajudar o Cleito. Essa medicação é imunossupressor, então o Cleito, para tomar essa medicação, ele tem que ter uma alimentação balanceada, ele tem que estar no local limpo, porque essa medicação faz com que a imunidade dele vá a 0. Aí eu pergunto para você, como uma pessoa que usa uma medicação dessa pode ficar dentro do presídio? Eles nunca aplicaram essa medicação na data certa. A médica colocou que essa medicação tem que ser pontual, se possível até o horário. O Cleito vai fazer amanhã 1 mês que a vacina está atrasada e ele continua no meio dessas pessoas cheias de doenças, cheias de infecções e ninguém faz nada. O ministro joga para o Gonê joga para ele e joga para o presídio e nada. E ele continua lá, preso, correndo risco de morte.